Pessoal da igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Bom, amados, eu convido a vocês a abrirem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Hoje nós iremos ver um pouco sobre a conversão de Paulo. Paulo era um jovem rico. Ele estudou na escola de Gamaliel. Para poder estudar nessa escola, além de rico, tinha que ser inteligente, não era só ter dinheiro não, tinha que ser inteligente. E ele estudou por ali para poder ser um dos fariseus. Passou ali um bom tempo na escola ali de Gamaliel. Ali ele era zeloso, estudioso, dedicado, e ele tinha um futuro brilhante. Aquele jovem Paulo. É tanto que ele se tornou um dos principais, né? Um dos principais entre os fariseus. Todos já encontraram? Atos capítulo 9. Atos 9. A partir do 1. Quando leio essa história, eu me identifico muito. Porque da mesma forma que Paulo, ele tinha ali seus conhecimentos bíblicos, né? E não tinha um conhecimento pleno da verdade. Também passei por várias religiões antes de ter o conhecimento bíblico verdadeiro. Todos já encontraram? Vamos orar? Querido amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de termos a Bíblia em nossas mãos. Obrigado, Senhor, pelo cuidado, pelo zelo que Tu tiveste em manter essa Santa Bíblia, para que hoje puder ter a oportunidade de Te conhecer o teu conhecimento, o Teu cuidado, o Teu amor por cada um de nós. Nos abençoa, nos unge com o Teu Santo Espírito, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, a partir do verso 1, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que, quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, que ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Vamos parar aí no verso 2, não feche a Bíblia, iremos dar sequência. Por que Paulo, no caso aqui Saulo, ele pediu cartas, né, para ir para Damasco? Damasco era uma estratégia para os cristãos daquela época. É como se fosse Petrolina hoje. Petrolina, ela, aqui na região, ela é uma cidade que ela é um polo de comércio. Vem muitas cidades aqui circunvizinhas fazer comércio aqui, e também de outros estados, outros países. E principalmente aqui, ligando aqui entre o Pernambuco e a Bahia, né? Há muito comércio de passagem. Então, um ciclo muito grande de pessoas. E Damasco era como se fosse uma cidade tipo Petrolina. Havia muitas passagens de pessoas para ir em encontro de Damasco para fazer negócios. Então, os cristãos naquela época, eles começaram a planejar ir para Damasco para poder pregar naquela cidade, porque pregando naquela cidade, formando novos discípulos, e o evangelho iria se espalhar com muita mais facilidade, muita mais rapidez. Então, esse era o plano de Deus para que o evangelho pudesse crescer ainda mais. E Saulo, sabendo disso, não, eu não posso permitir isso. Ele, mediante o conhecimento que ele tinha, o conhecimento bíblico que ele tinha, a pregação que estava sendo levada pelos discípulos era errada. Então ele, pelo conhecimento que ele tinha, zeloso da forma que ele era, ele tinha esse plano de impedir, que para ele era uma heresia aquela pregação. Então para ele não era, de forma alguma, poderia permitir. Dando sequência, o verso 3, enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra,
ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vamos parar por aí, irmãos. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei sem entender. Não sei vocês quando leram esse texto a primeira vez. O livro de Atos 9. Eu falo isso para mim porque eu fazia parte de 5 igrejas, fiz parte de 5 igrejas, mas eu era, mesmo tendo um tempo de outras religiões, denominações, eu era leigo. Eu, certa vez, estava lá na igreja, na minha penúltima igreja, já fica rindo, né? Foram muitas. Na minha penúltima igreja, a Universal, aí eu estava lá na igreja, aí o pastor falava tal livro, aí eu falava, procurava tal. Aí no último livro que ele falou, livro de Gênesis, aí o Novo Testamento, procurava, sumiu, da minha igreja está faltando um livro, procurava nada. Aí eu folheava um pouquinho no Antigo Testamento, eu cansei e fechei a Bíblia. Aí uma amiga minha estava do meu lado, aí olhou assim: menino, é o primeiro livro da Bíblia. Eu olhei para ela, fechei a cara assim, com aquele olhar de mal, disse: já que tu não quer ajudar, também tira da minha casa também não, e fechei a cara para ela. E lá o pastor lendo lá o livro, lendo lá os textos, né? Elas lá lendo, eu percebi que ela estava lendo para mim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se realmente é verdade. Para você ter ideia o nível de conhecimento que eu tinha bíblico, né? E quando eu li aqui, meu Deus! Mas, para poder dar sequência, eu queria ler um texto aqui da irmã Ellen White, que eu achei muito pertinente, a respeito desse verso 4, que eu achei muito interessante. Aí diz: a mente que resiste à verdade verá tudo sobre uma luz pervertida, será presa nas malhas do inimigo e verá as coisas à luz do inimigo. Isso é muito forte. Nós temos, todos nós, cada um tem um conhecimento bíblico. E no decorrer do nosso caminho cristão, da nossa caminhada cristã, nós nos dedicando ao estudo da Bíblia, nós iremos deparar com assuntos que não temos conhecimento. E se nós nos depararmos, por exemplo, eu estava, uma certa vez, conversando com uma jovem a respeito do sábado. E eu tinha montado um estudo sobre o sábado, um estudo novo, e eu ofereci, que ela tinha algumas dúvidas, e eu ofereci para ela, que eram 4 estudos. Ela disse: não não quero. E ela começou a colocar os porquês, né? Eu disse: não, aí eu insisti, disse: não, olha, porque é um estudo novo, é um pouco diferente, e nós íamos bate-papo e tal, e ela disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu sei que o sábado é santo, eu tenho esse conhecimento, mas eu tenho muito tempo da minha igreja, toda a minha juventude foi formada nessa igreja, então todos os meus amigos estão aqui, tudo é difícil, e assim, e começou a colocar em empecilho, não, eu respeito, mas quando nós olhamos à luz da Bíblia, como é o caso de Saulo aqui, ele tinha o seu conhecimento bíblico, e até o conhecimento que ele tinha, ele fazia o que ele, mediante o conhecimento que ele tinha, mediante as verdades que ele tinha. Mas quando ele se encontrou aqui com Cristo, aliás, vamos aqui mais à frente, nós paramos no verso 4, vocês estão ligados, né? Verso 4, aí o verso 5, e ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar o quê? Contra o quê? Aqui na minha tradução diz: contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que deves fazer. Vamos parar aí no verso 6. Quando eu cheguei aqui até no verso 5, eu fiquei meio atônito,
Eu fiquei sem compreender, eu vou ser sincero a vocês. Eu demorei. Eu li várias vezes esse capítulo para poder entender. Porque Saulo, ele estava perseguindo quem? Os cristãos, não era? Perseguindo os cristãos. Aqui no verso 5, quando ele viu a luz e que caiu, quando ele, sem enxergar bem, diz: quem és tu, Senhor? E quando o Senhor fala que ele é o Jesus, mas espera aí, e Cristo não tinha morrido? Ou estava vivo? Ele não tinha morrido? Cristo tinha morrido, ele ressuscitou no terceiro dia e voltou para onde? Para o céu. Uma coisa eu aprendi quando eu entendi esse texto: quando alguém me persegue, não está perseguindo a mim, está perseguindo a Cristo. Quando alguém está perseguindo a você, não está perseguindo você, está perseguindo a Cristo. Quando Saulo estava perseguindo aqueles cristãos daquela época, ele não estava simplesmente perseguindo a Pedro, aos demais discípulos, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Eu não sei, sinceramente eu não sei por que Cristo apareceu para ele. Sinceramente eu não sei por quê, mas Cristo apareceu para ele naquele momento. E para a surpresa de Saulo, foi uma surpresa para ele, porque ele estava fazendo o que era correto diante de Deus. Ele estava fazendo a vontade de Deus. No íntimo de Saulo, ele estava seguindo as ordens de Deus. Quantas vezes pessoas nos perseguem, até pensando que estão fazendo a vontade de Deus, mas estão fazendo contrária à vontade de Deus. No verso, então vamos dar um pulinho aí para o verso 8. Verso 8. E aí diz: E Saulo levantou-se de terra, e abrindo os olhos não via nenhum homem, mas guiaram pela mão e o levaram para Damasco. Verso 9. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu nem bebeu. Paulo ficou 3 dias sem comer, sem beber. Como que está a nossa comunhão com Deus? Será que nós, em alguns momentos de nossas vidas, nós estamos jejuando? Nós estamos dedicando tempo para Deus, para conversar com Ele? Eu fico feliz quando tenho notícia pronto, no caso aqui a igreja Trajabanco tendo evangelismo. Estava conversando com um irmão recentemente do Dom Malan, se não falha a memória, ele falando que a partir de hoje iria começar o evangelismo lá também. Eu fico feliz quando tenho notícias de que igrejas estão promovendo evangelismo, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado. Como que esses evangelismos estão sendo preparados? Porque o evangelismo não é simplesmente conseguir uma pessoa para pregar, marcar uma data, preparar a igreja fisicamente, abrir o templo ou preparar o espaço, como é que nós estamos fazendo aqui fora, preparar o espaço, colocar as cadeiras, chegar o horário, estar com o som ligado. A pregação do evangelho não é só isso, faz parte. Mas a pregação do evangelho, há um ritual. E o principal ritual é: nós temos que nos preparar primeiro. Nós temos que nos consertar primeiro com Deus. Nós temos que jejuar, nós temos que orar, colocar a nossa vida em ordem primeiro. Porque esse trabalho de evangelismo não é nosso, é de Deus. Esse trabalho não é humano, esse trabalho é santo. Quando, se porventura no evangelismo daqui da Cajabanca, ou do Dom Malan, ou demais igrejas está sendo realizado,
Se porventura alguém vir entregar a sua vida a Deus, o nome tem que ser exaltado, não é o nosso, mas sim o Deus eterno. Amém? Parei qual verso mesmo? Agora eu esqueci. Agora eu esqueci. 9, né? Pronto, verso. Vamos pular para o verso 11. Pular para o verso 11. E o Senhor disse-lhe: levanta-te. Aliás, vamos voltar para o 10 para poder entendermos melhor. Volta para tu é demais, viu, Mariana? Volta para o 10, Mariana. Não é o 11 não, Mariana. Ai, ai, ai. E havia um certo discípulo de Damasco, chamado quem? Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Agora, uma coisa que nós temos que pensar: por que será que Deus apareceu em visão para Ananias? Para podermos entender bem a leitura que está na Bíblia, nós temos que entender verso por verso. Porque aparentemente é um verso simples, mas é primordial entendermos por que Ananias recebeu uma visão de Deus. Ele conhecia o Senhor, tanto que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Muito interessante o que você comentou agora. Uma coisa interessante: ele tinha intimidade com Deus. Vou fazer uma pergunta e fique para cada um de nós. Se nós ouvirmos o chamado de Deus, nós iremos saber quem está nos chamando, se é Deus ou não. Só iremos ter essa convicção se tivermos a intimidade que Ananias, a intimidade e a comunhão que Ananias tinha. Olha só o verso seguinte, para você entender bem, além do que a irmã falou muito bem, além disso, olha o porquê que Deus apareceu para Ananias em visão. Verso 11: e o Senhor disse: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. Ele está o quê? Orando. Ele não passou aqueles 3 dias, eu estava fazendo, eu li a Bíblia do meu modo, eu a interpretava do meu jeito, e eu fazia o que eu achava que era correto, e estava fazendo a vontade de Deus, e estava fazendo a obra dele, a obra de Deus, mas estava errado alguma coisa, mas não tenho culpa. Eu estava lendo a Bíblia, não tenho culpa. Aí eu tenho uma visão do próprio Cristo, aí eu fico cego. Se fosse nós, na maioria de nós, estaremos o quê? Reclamando, resmungando até umas horas. Eu sabia disso, que eu devia ter feito isso, aquilo outro. E ele está resmungando, e no final das contas ele fazer o quê? Eu vou sair daquela igreja mesmo em ponto final. E tchau. Mas o que foi que Saulo fez? Ficou orando. Por que ele ficou orando? Estava cego ainda. Estava cego, não enxergava nada, e ele começou a ficar com um monte de interrogações. Espera aí, eu estava lendo a Bíblia, eu conheço a Bíblia, e estava fazendo a vontade de Deus, mas por que eu estava errado em perseguir os cristãos? E ele começou a ficar com um monte de dúvidas, e ele foi tirar as dúvidas onde? Com Deus. Ficou orando com Deus, ficou conversando com Deus. Quando você está com dúvida, você vai conversar com quem? Com Deus ou com seu vizinho? Eu, particularmente, quando eu tenho alguma dúvida bíblica e não entendo, eu medito. Hoje, né, tá um pouco fácil para nós, né? Nós vamos ali no YouTube,
pesquisa ali o nome de Rodrigo Silva, veja se tem alguma mensagem a respeito daquele tema, veja ali a Helena Borbulhon, enfim, alguns dos nossos pastores, nossos irmãos ali, dão uma procurada ali, e quando eu não fico muito satisfeito com o que eu vi, aí eu vou ali, lógico, orando, né, orar, pedir a orientação de Deus, né, procuro alguns irmãos, pastores e tal, e faço uma pesquisa. Irmãos, nós não podemos conversar com qualquer pessoa, não, me perdoe a sinceridade. Tem alguns irmãos, me perdoe a sinceridade mais uma vez, Mariana. Começar uma vez no trimestre, né? Vamos logo, descascar mesmo. Tem alguns irmãos que tem uma cabeça louca, viu? Só tem vento, viu? Temos cuidado. Nós não podemos aconselhar com qualquer pessoa, não. Veja, observe. Nós temos aqui a nossa irmã Rita, onde vem a irmã Rita ali, né? A primeira dama, né? Irmã Rita, centrada, estudiosa. Temos alguns irmãos que nós podemos aconselhar, nós podemos confiar. Além de ter uma base bíblica, é de confiança. Nós temos que ter cuidado. E ali, Saulo ficou conversando com Deus, porque ele tinha um conhecimento bíblico, mas ele estava fazendo coisas que ele, pela presença do próprio Cristo, ele disse: epa, estou fazendo algo de errado, mesmo caminhando no caminho do Senhor, mesmo lendo a Bíblia. E aí, nós paramos mesmo onde, menina? Sim, no 11. Paramos no 11. Aí no verso 12. E em uma visão ele viu um homem. Aliás, antes de ver o verso 12, olha que, rapaz, eu fico maravilhado com Deus, com cuidado, com carinho por nós. Olha só, porque nós temos que estar atento a cada palavrinha do texto. No verso 11, quando ele começa a relatar o verso 11, ele coloca a rua direita, assim, assado, isso, aquilo, outro, o nome da pessoa. Você sabe o que Deus está dizendo para nós? Ele conhece você, ele sabe onde você mora. Olha como Deus é maravilhoso. Seja sincero, havia necessidade de Cristo falar para Ananias: vá para a rua direita, fale com a pessoa tal, de tal casa, assim. Havia necessidade? Se já apareceu em visão. Mas ele está dizendo para nós na Bíblia que ele nos conhece, mesmo tendo inúmeros geólogos na face da terra. Ele sabe quem eu sou, ele sabe onde eu moro. Não se sinta sozinho. Não se sinta sozinho. Deus sabe onde você mora. Deus sabe cada lágrima, se você porventura derramar. Se você não tem condições de falar, mas por suas lágrimas Ele está ouvindo as tuas orações, o teu clamor. Agora sim, o verso 12. E em uma visão ele viu um homem chamado Ananias, entrava e impunha a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. E então respondeu Ananias, olha só o verso 13, e então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Agora vocês estão entendendo bem o porquê que Ananias teve a visão. Porque quando Ananias recebeu a notícia que tinha que fazer uma visita a uma certa pessoa, não era qualquer pessoa, era ao inimigo dos cristãos. Por isso que o próprio Deus apareceu em visão a Ananias, porque se ele não tivesse aparecido em visão, ele não iria, porque seria uma cilada para pegá-lo, para prendê-lo. Mas ele apareceu em visão para Ananias, e Ananias: eis-me aqui, Senhor. Olha o quanto é importante termos intimidade com Deus. Como nosso irmão Murilo falou na nossa lição, no início da nossa lição,
de que nós temos uma missão que é preparar o caminho do Senhor para o retorno de Cristo. Quando estiver próximo do retorno de Cristo, nós seremos perseguidos. E a própria Bíblia, o próprio Cristo falou que muitos falsos profetas irão aparecer, querendo se fazer até de anjos, fingindo ser anjos de luz. E nós só iremos saber se aquele anjo realmente é das trevas ou não, se tivermos intimidade, da forma que Ananias tinha com Deus. Amados, possamos nos consagrar aos pés de Deus. Eu, a cada dia, a cada notícia, aliás, nem tanto a cada noticiário, porque eu estou até evitando assistir televisão. Porque é só, às vezes quando eu vou para casa da minha mãe, aí ela gosta de ver alguns noticiários. Ô minha mãe, não é à toa que a senhora fica depressiva. Assina um negócio desse. Vamos mudar, vamos ver outras coisas. A gente começa a mudar, ver outros negócios que seja mais suave para ela. Amados, temos que nos consagrar. Temos que nos colocar aos pés de Cristo. Se nós temos essa intimidade com Ele, próximo da vida de Cristo, nós não iremos saber a voz que vai estar nos chamando para fazermos até essa situação, para ajudar determinadas pessoas. Não iremos saber se é o anjo de luz ou das trevas. Não iremos distinguir quem é quem. E aí, no verso 13, então respondeu Ananias, lemos todo ou não? Lemos todo ou não? Lemos? Pronto, é o verso 14. E aqui ele tem a autoridade dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Eita maravilha! Minha jovem, esqueci teu nome. Sim. Dami, né? Dami, me perdoe, não é a minha idade, né? Porque ela fica perto do meu juiz, aí está me esquecendo. Dami, Maurício, Murilo, cheguei perto, bateu na trave. Murilo, Júnior, mas ela ficou rindo, ela entendeu sobre aquilo. Enfim, João, enfim, todos nós somos um vaso escolhido por Deus. Cada um de nós temos uma missão. A minha missão não quer dizer que a minha missão seja a mesma de Marinei, que seja a mesma de Mariana, que seja a mesma de Dani, que seja a mesma do irmão Ivo. Cada um tem a sua missão. Eu mesmo, a minha missão não é cantar. Graças a Deus não é cantar. Embora se fosse, Deus ia fazer um milagre. Eu tenho fé nisso, que se fosse, Ele ia fazer um milagre. Para não infartar o povo, mas Ele ia fazer um milagre. Mas quando Deus nos chama, Ele prepara, Ele capacita. Mas todos nós, por isso que hoje, o primeiro sábado, a igreja adventista, ela dedica esse primeiro sábado para a ação missionária, porque é incentivar a membresia de ser missionário, para eles saberem a importância desse chamado. Alguns são chamados para fazer o serviço de cântico, alguns são chamados para fazer um louvor especial, alguns são chamados para pregar, para fazer evangelismo, para dar estudo bíblico, alguns são chamados para ficar na sonoplastia, que é importante nos dias, muito, mais do que nunca hoje em dia, a sonoplastia é importante hoje na ação missionária, no trabalho da igreja. Então cada um tem a sua importância. Eu me lembrei, veio à minha mente hoje, para você ver como as coisas simples é importante.
Lá no início, quando eu entrei, quando eu me batizei, acho que no segundo ano mais ou menos, teve um evangelismo, Calvário, lembrei agora, Calvário. E ali eu era do Ministério Jovem e estava organizando um monte de coisa, a igreja lotada, e tinha momentos que tinha que apagar as luzes da igreja, aí depois tinha que acender, e eu tinha que fazer uma coisa e outra, e eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer tudo isso? Aí eu fiquei, meu Deus, e eu só reclamando com Deus, o que eu faço, meu Deus? Aí fechei os olhos, quando eu abri, vi um menino na minha frente, é ele, foi chamado, menino vem cá, o menino ficou com medo, meu Deus do céu, o que é esse daqui comigo? Vem cá, menino, peguei no braço, de olha, fica aqui. Quando eu der um joinha, tu apaga a lâmpada. Quando eu grito, menino, aí tu acende a lâmpada. Ele tá certo. Ele foi com medo e ficou lá. Aí eu, menino, aí eu dei um joinha, ele apagou. Aí, menino, aí ele acendeu. Aí pronto. Aí terminou, né? Ele disse, rapaz, eu abracei, disse, menino, tu me ajudou. Aí abraço, tu é importante para a obra de Deus. Muito obrigado. Aí ele ficou feliz da vida, aquele negócio todo. Aí tá bom, obrigado. Aí ele foi embora. Na outra noite, ele foi o primeiro a chegar na igreja. Aí ele, ei, eu vou apagar a lâmpada de novo. Vai, lógico, você é o apagador oficial. E ficou, todas as noites ele chegava, era o primeiro a chegar na igreja. Cada um de nós tem uma missão na obra do Senhor. Agora, cabe a nós, primeiro, nos colocar nas mãos de Deus. Segundo, aceitar. Vamos adelante. Verso, lembra esse daí? Lemos esse. Verso 16. Vamos pular para o 17, por causa do tempo. Vamos pular para o 17. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, impondo as suas mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas. Me enviou para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito. Verso 18. E imediatamente caíram dos olhos como se fossem escamas. E ele imediatamente recebeu a visão e, levantando-se, foi batizado. Sabe, amados? Oi? Saulo, ele tinha um conhecimento bíblico. Eu tinha o meu conhecimento bíblico limitado. Quando eu tive o meu encontro com Deus, eu não duvidei. Eu aceitei como meu Salvador. A princípio, até mediante a minha circunstância, no momento, por causa do meu trabalho, eu tomei a decisão de me entregar a Deus, mas disse, eu tenho que me preparar primeiro em relação ao meu trabalho. E ali, eu dei um tempo, uns 4 ou 5 meses depois, mais ou menos um ano, mais ou menos isso, eu entreguei a minha vida a Cristo. Saulo, da mesma forma, ele tinha o conhecimento dele, mas quando ele se encontrou com o verdadeiro Cristo, ele não pensou 2 vezes. Ele não fez como eu fiz, deixou um ano, próximo de um ano. Ele apenas deixou 3 dias para conversar com Deus. Se entregou a Ele e, ao retirar as escamas, ele se entregou a Deus. O que falta em nós é permitir que Deus retire as escamas dos nossos olhos. Certa vez eu estava chegando do trabalho. Aliás, estava vindo da igreja, era o dia de sábado. Estava vindo aqui da igreja atrás da banca, me lembrei agora. Terminou o culto aqui dia de sábado. Estava indo para casa. E às vezes, não é nem nós que damos o testemunho, às vezes é o nosso carro, você sabia disso? Tinha um símbolo da igreja na traseira do carro, aí tinha um rapaz sentado no banco, lá do condomínio, você é adventista, né?
Sou. Eu já tinha tempo que queria conversar com você. E ali começamos a conversar. Esse rapaz, ele fazia parte de uma determinada religião há mais de 30 anos. A religião dele não permite ler a Bíblia. Não permite. E ele, não sei como que a Bíblia chegou na vida dele, não, ele não me explicou esse detalhe, mas a Bíblia chegou nas mãos dele. E ele começou a estudar a Bíblia. Aí ele foi para um amigo dele que era, não sei se eu não me recordo se é ancião, não me recordo direito, mas vamos colocar que fosse ancião, o líder religioso lá da igreja dele. Ele disse: irmão, amigo, deixa essa história de Bíblia de lado. O nosso líder diz é assim, assim, assado e pronto. E ele continuou lendo a Bíblia. Continuou lendo a Bíblia. E quanto mais ele lia a Bíblia, mais as escamas eram retiradas dos olhos dele. E ele chegou para ele: rapaz, não tem como deixar a Bíblia de lado não. Olha o que eu aprendi. Isso. Esse meu amigo, o negócio é o seguinte: eu estou vendo que você não vai deixar a Bíblia de lado. Agora você tem que tomar uma decisão. A Bíblia ou a nossa religião? Ele disse: rapaz, eu não posso deixar a Bíblia de lado não. Não tem como. A liderança se reuniu, tomaram uma decisão. Vamos conversar com a mulher dele e os filhos, para ele tomar uma decisão. A família dele ou a Bíblia? A família dele toda faz parte daquela determinada religião. E conversaram com a família dele. E a família o colocou contra a parede. Vários anos de casados. Os filhos já formados em faculdade. A mulher chegou para ele, a família: eu estou sabendo da história da Bíblia. Você tomou a decisão contra a nossa igreja. E agora, você vai querer o Deus da sua Bíblia ou a sua família? Ele disse: minha filha, eu lhe amo meus filhos, mas eu não posso dar um não para Deus. Eu fico imaginando a decisão difícil desse homem, porque a família, os amigos dele, todos daquela religião, não foi simplesmente deixar uma religião de lado, foi deixar uma religião, amigos e família. Sabe, amigos e irmãos, chegará um dia, da mesma forma que esse rapaz teve que tomar uma decisão, chegará um dia que nós temos que tomar uma decisão: a quem nós iremos seguir? Se é o Deus da Bíblia, ou os nossos amigos, ou os nossos familiares? A quem nós iremos seguir? A quem nós iremos servir? Saulo passou um tempo da vida dele lendo a Bíblia e não entendendo. O próprio Cristo teve que aparecer para ele, para que pudesse ter um conhecimento da Bíblia. Deus está nos dando a oportunidade hoje para aceitá-lo como nosso Salvador. Que nós possamos aceitá-lo, que nós possamos dizer sim ao nosso Deus. Graças a Ti te damos, Senhor, pelo amor que Tu tens por nós, pelos versos que vimos nesta manhã, onde o Senhor nos conhece, o Senhor sabe onde nós moramos, nós sabemos, o Senhor sabe da intimidade de cada um de nós, das dificuldades. Oh, Pai eterno, obrigado pelo carinho que o Senhor tem por cada um de nós. Que possamos reconhecer o amor que o Senhor tem por nós e que possamos colocar em prática em nossas vidas o
que o Senhor nos orienta através da Bíblia. Que nós possamos preparar o caminho para o retorno do Teu Santo Filho. Para que um dia possamos estar juntos contigo na eternidade. Nos leve em paz para os nossos lares. E desde já pedimos a Ti, Senhor, uma semana de protegida por Ti. Em nome santo de Jesus. Amém.